Está no ar mais um Humanamente aqui na Band News FM, parceria da rádio com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Comigo, Ivan Brandão, e com ele, doutor Daniel Barros. E aí, doutor, tudo bom? Tudo em ordem, Ivan. Hoje nós vamos bater bola aqui, vamos jogar com as palavras, hein? Vamos falar um pouco sobre essa nova realidade, como o nosso cérebro pode se preparar para esse mundo tão complexo que está diante de nós, não é isso? É sempre muito complexo, né? O doutor gosta de jogos e ele falou assim, vamos falar das palavras. Eu tenho uma frase aqui, ó, em inglês, porque eu fiz Game Design as a Model for Leader in the 21st Century. Ô, doutor, vamos falar português aqui. A gente está falando de letramento em jogos. Eu lembro que recentemente a gente fez um programa aqui falando sobre os jogos, né, o uso dos jogos na recuperação, né, de pessoas que passaram por traumas, enfim. Mas aqui a gente está falando de um outro aspecto. Ainda assim, um assunto que você gosta pouco, né? Pois é, a gente sempre fala aqui, né, Ivan, de jogos. No Humanamente de sexta-feira a gente traz recomendações e vira e mexe são recomendações de jogos. A gente tem uma campanha, hashtag sai da tela, né? E eu gosto dessa ideia de que quando a gente fala sai da tela, até a gente teve uma entrevista sobre a DBT, a terapia dialética comportamental, que a doutora Fernanda, que a gente estava entrevistando, disse assim, mas se o adolescente está muito tempo na tela, se a criança está muito tempo na tela, você precisa enriquecer o ambiente dela. Porque você fala assim, sai da tela. Muitas vezes um pai que está ouvindo a gente, um tio que está ouvindo a gente, já ouviu assim, mas daí eu não tenho nada para fazer. Eu vou para onde? Saio e vou para onde? Cara, e isso para nós que não somos nativos digitais é incompreensível, né? Porque você sai da tela, você tem o mundo. Então, uma das estratégias que é, dentro das estratégias de enriquecer a vida, enriquecer o ambiente, para além das telas, é justamente a gente pensar nos jogos. Porque os jogos são atividades que engajam, que divertem nesse sentido, né? Que você está ali não solto com as suas ideias, você está engajado em alguma coisa, você está envolvido e você se diverte, você passa o tempo. Quando você se engaja mesmo numa partida, seja do que for, você nem viu o tempo passar, né? Quando vê, já foi 1 hora, já foi 2 horas. Então, essa campanha sai da tela, a gente usa os jogos, a gente falou dos jogos no uso terapêutico, né? Nas enfermarias psiquiátricas. Eu sempre falo do desenvolvimento de habilidades que eles trazem. Então, todo jogo, toda brincadeira, no final das contas, ela é um treino, né? Quando você vê na natureza os filhotinhos brincando de brigar, eles estão ali ou brincando de fugir, eles estão num ambiente seguro, desenvolvendo algumas habilidades, estão brincando com uma habilidade que eles têm, habilidade de fugir, habilidade de pular, habilidade de morder, eles estão brincando com aquilo e desenvolvendo. E os jogos fazem isso, eles brincam com a nossa memória, eles brincam com o nosso raciocínio, brincam com a nossa velocidade de resposta, desenvolvem isso. Mas não é só isso, né? Os jogos também falam sobre o mundo, os jogos falam sobre a forma de a gente lidar com a realidade. Inclusive, bom... esses jogos atuais, é porque você está falando sai da tela e vem na minha cabeça jogo de videogame, que é tela ainda. Mas é porque hoje em dia tá muito na moda, e a gente vai falar disso, jogos em que você precisa tomar decisões. E muitas vezes essas decisões esbarram na sua ética. E é muito legal quando a gente se depara, eu imagino que há jogos de tabuleiro nesse sentido também, mas quando a gente se depara com determinadas situações em que eu quero ser a pior pessoa do mundo nesse momento, porque eu posso, já que é um jogo, né? Ou não, eu vou fazer tudo certinho, ficar com a minha moral lá em cima, né? Ser um homem honrado. E nesse aspecto eles ajudam também, né? Imagino que os jogos também ajudam a gente a regular as nossas emoções ou desregulá-las, né? Porque dependendo do jogo e de quem tá jogando com você, é mais ou menos isso, né? Mas é isso, né, doutor? Enfim, do que a gente pode retirar dos jogos, é isso, mexer com o nosso sistema cognitivo, com a interação social, que foi o caso que a gente falou das enfermarias aqui no Humanamente recentemente, né? Mas ainda tem essa dificuldade de entender que eu saio da tela. Tem jogos na tela que ajudam também. Não, e aí, eu acho que vale a pena a gente... Tem um ensaio do Eric Zimmerman, né, que é esse que você falou, o letramento em jogos como habilidades para o novo século, né?
E ele propõe o seguinte, e ele não está falando só de board games, ou de jogos de tabuleiro, ou jogos de carta. A gente depois volta, porque eu quero dizer da especificidade, por que os jogos de carta e tabuleiro, jogos físicos são importantes. Mas vamos dar um passo atrás, ele fala de jogos em geral. Ele fala do letramento em jogo. Primeiro, o que é letramento? Letramento é diferente de alfabetização. Alfabetização é você aprender ali o B com A barra, né? O letramento é você aprender a gerar conteúdo e extrair conteúdo, absorver conteúdo e gerar informação a partir daquele registro. Então tem o letramento digital, que é você gerar conteúdo, você gerar informação e você extrair informação, você aprender a discernir as informações no meio digital. O letramento de forma geral, que é você aprender a extrair informação de um texto ou passar as informações a partir da escrita, né? Isso é mais do que alfabetização, é o letramento. O letramento midiático, que é uma coisa aí do século XX, né? Segunda metade do século XX, você, a partir de outros registros que não sejam só escrita, imagens, sons, vídeos, você também aprender a entender o que é aquele conteúdo, o que está sendo passado, qual é a mensagem que está ali, tem uma agenda por trás, não tem, enfim, tudo isso é letramento. E ele diz o seguinte, o Zimmermann diz, olha, a gente precisa de um letramento que não está sendo feito, que é o letramento em jogos. E aí ele não está falando só de jogos de tabuleiro, ele está falando desde um jogo de videogame até uma partida de futebol ou qualquer tipo de jogo, porque ele entende o jogo como uma instância em que existem 3 grandes elementos que a gente precisa aprender a lidar. A gente precisa aprender a lidar com sistemas, a gente precisa ter um pensamento menos segmentado e um pensamento mais sistemático, pensar no sistema como um todo. A gente precisa entender que esses sistemas eles têm uma interação humana, que é o que ele chama do jogo em si, né? É o jogo rodando, as pessoas burlam as regras, as pessoas trazem algo de novo quando elas estão em interação. E ele fala também do design, de a gente criar um contexto que vai trazer um significado, que vai trazer uma experiência. Quando a gente pensa aqui num programa do Humanamente, e o ouvinte está lá do outro lado ouvindo, a gente se preocupa em como a gente vai formatar, qual é o design que a gente vai pôr, a gente vai deixar o convidado falar quanto tempo, o tempo todo, a gente vai interromper, vai ser o convidado online, vai ser o convidado presencial, como é que a gente vai fazer a pauta, porque a gente está criando um contexto para que o ouvinte tenha uma experiência. Então, cada uma desses elementos, o conhecimento dos sistemas, conhecimento das regras em prática e a criação de um design são habilidades que a gente vai precisar para navegar nesse nosso mundo cada vez mais complexo. E esse é maluco, né? Porque ele fala que os jogos são fundamentalmente matemáticos, isso a gente estuda em outros jogos também, né? Que é o que eles chamam do GTO, né? O Game Theory Optimal, que é qualquer jogo pode ser resolvido, né? E quando você resolve, você tem ali o GTO, que é o jeito de jogar o jogo certo para ganhar o jogo. E geralmente é matemática, mas quando você fala de pessoas interagindo, esse segundo ponto aí do Zimmermann, a gente está falando de entrar um aspecto humano em algo que é extremamente fechado, que é um sistema fechado, matemático, criado para ser só aquilo ali, e isso imagino que também desperte outras interpretações, outras formas de jogar, outras formas de você lidar com os problemas lá fora, né, do tabuleiro. E esse é o ponto que ele fala que eu acho muito legal. Formas de você pensar o mundo real, de você generalizar aquele conhecimento, aquela habilidade para aplicação no mundo real. Porque, por exemplo, né, pegando o primeiro ponto, pensamento em sistemas. Hoje em dia, a gente já sabe que a maioria dos problemas, das questões, das coisas que a gente vai ter que lidar são problemas complexos, são sistemas complexos. E o sistema ele é um conjunto de elementos que funcionam isoladamente, mas que em conjunto formam um sistema maior. Vou pegar um exemplo que é da minha área, que a gente já falou aqui no Humanamente, mas que o ouvinte vai entender. Quando a gente pensa na questão da Cracolândia, vamos solucionar a questão da Cracolândia. Se você faz um pensamento analítico, você vai quebrar aquilo ali em pedaços. Então tem a questão da dependência química, que é psiquiátrica, tem a questão da desassistência, que é da assistência social, tem a questão do tráfico, que é policial, tem a questão urbanística, que, né, é de outra esfera. Então, se você vai abordar este problema de forma isolada, estanque, vai o psiquiatra, vai o assistente social, vai o policial, vai o urbanista, cada um sem falar com o outro, você não resolve.
Para abordar esse tema, você precisa ter um pensamento sistemático, você precisa entender o sistema. E quando você pensa em jogos, quando você está tendo esse letramento no entendimento do que é um sistema, o jogo ajuda, porque ele é todo interconectado. Então, independente do que a gente esteja falando aqui, você mexer uma peça aqui, você vai dar ensejo que o outro mexa a outra peça, e aí depois isso vai refletir para você, aí você tem que comprar uma carta, e aí não tem mais aquela carta. Então, você tem que ter um entendimento maior de que as coisas são interligadas, e que não adianta você só entender a sua pecinha, não adianta você entender só o seu baralho, ou só o seu deck de cartas, você precisa pensar sistematicamente. Então, essa fica claro que é uma habilidade para o mundo real. Não é uma forma assim não é o que o Huizinga, um outro teórico de jogos, falava que é o círculo mágico, né? O jogo, ele tem uma existência dentro só ali da partida. Saiu da partida, não brinca mais. Não. Ele pode ajudar a gente a entender o mundo real e agir sobre o mundo real. Então, mas aí eu vou fazer uma provocação. Desse ponto de vista, a gente não pode inferir que pro lado negativo pode haver um tipo de impacto no mundo real, quer dizer, porque a gente vê muito isso, né? A gente sai em defesa, eu e você jogamos, né, doutor? E a gente sai em defesa dos jogos nesse aspecto de ajudar cognitivamente, né, o desenvolvimento, a criatividade, essas coisas, mas a gente vê muita gente que fala assim, nossa, aquelas manchetes do tipo, não sei quem jogou um jogo de roubar carros e cometeu um crime desse tipo. Eu fico pensando se resolver o sistema, ou entender como o sistema funciona, impacta na sua vida do lado de fora do tabuleiro, né? Isso pode impactar positivo ou negativamente. Né? Sem dúvida, não. Aí você está dando habilidades, você está dando poderes, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? A gente vê, por exemplo, tem políticos que conseguiram hackear o sistema político. Hackear no sentido não... De resolver o sistema. De resolver, entendeu? Encontrou as falhas e usou as falhas do sistema a seu próprio favor. Em parte, eu acho que os núcleos terroristas, né, fazem um pouco isso. Então, eles usam a liberdade de comunicação para atacar a liberdade de comunicação e usam as ferramentas do Ocidente para atacar o Ocidente. Então, é isso. Você está dando conhecimento do sistema... Pode ser para bem ou mal usado. Mas, de qualquer forma, a gente precisa conhecer aonde a gente está entrando. E isso puxa, eu acho, o segundo ponto que o Zimmermann fala, que é o jogo em si. Porque uma coisa é você, beleza, criei um sistema, ele está ali, um sistema político, um sistema de saúde, um sistema de transporte e tal, sistema. Aí você bota pessoas no sistema. Aí muda a história. Porque aí emerge, tem uma coisa que é a propriedade emergente. Uma coisa é o sujeito sozinho, outra coisa é um monte de gente. E isso faz com que o sistema ganhe novas propriedades, né? Um sistema em funcionamento, ele é maior do que a soma só das partes. Como um formigueiro é maior que a soma de várias formigas, ou um cérebro é maior do que a soma dos neurônios, né? E quando as pessoas entram no jogo, as regras vão sendo... definidas, vão sendo burladas ou vão sendo ajustadas dependendo de como as pessoas vão interagir, dependendo de como o ser humano funciona. Eu lembrei de um exemplo de um arquiteto que ele tinha projetado lá um conjunto, uma coisa dos anos 90, acho. Ele tinha projetado um conjunto de prédios e aí precisava definir no gramado ali, onde que ele ia pôr as passarelas de concreto, né, assim, para as pessoas andarem. Aí ele falou, não vou pôr. Deixa as pessoas andando, depois onde a grama fica gasta, eu coloco a passarela de concreto depois. Que é isso, é entender que as pessoas em interação, né, nessa troca, elas entendem as regras, mas elas são uma parte do sistema que muda o próprio sistema, né? E isso acontece nos jogos de videogame, nos jogos de celular, nos jogos de esporte, nas partidas, e isso acontece também nos jogos de tabuleiro. E ter esse entendimento, e aí entra a psicologia, entra a sociologia, entra a antropologia. Você não está pensando em nada disso quando você está lá com as suas cartinhas de Magic, ou quando você está rolando os dados. Mas por trás disso, tem uma habilidade que vai sendo desenvolvida, que é
de entender como as pessoas interagem, de antecipar movimentos, o que vai fazer também diferença quando a gente estiver pensando em mundo real, né? Na sua ação no mundo ou na ação do mundo sobre você. E a recíproca é verdadeira também, né? Porque o que você faz na vida, o que acontece com você ali, às vezes você vai levar para dentro do jogo, seja ele um jogo de tabuleiro, seja ele uma licitação das linhas de ônibus de São Paulo. Mas é interessante isso que você falou dos caminhos, né? Porque eu sou de Brasília, né? E Brasília é uma cidade que ela não é feita para pedestres. Uhum. E se você olhar os gramados de Brasília, todos eles têm calçada para você andar, ou, sei lá, girar um quarteirão, mas no meio desse quadrado vai ter uma diagonal de terra, porque é por ali onde as pessoas pisam, né? Então você acaba também se regulando nesse sentido. E uma outra coisa legal, já que você citou o Magic, no Magic você tem determinadas cartas e habilidades que desencadeiam outras habilidades. Uhum. E existe uma regra máxima do jogo que é as habilidades que se desencadeiam. Eu estou tentando pegar os termos em português. As habilidades que se desencadeiam são responsabilidade dos dois jogadores. Eu tô te enfrentando. Uhum. E há uma habilidade de uma carta que é sua, que ela vai acabar comigo. E ela foi desencadeada. Mas se você esqueceu. Porque na vida real ela não vai brilhar pra você como brilha na tela, né? Como... É assim, se você jogar uma carta, eu te dou um tiro. Eu te tiro uma vida. E aí eu esqueço de tirar a sua vida. Isso. Mas essa habilidade que se desencadeou, ela é uma responsabilidade minha também. Né? Isso é uma regra do jogo. E você tem que falar, eu vou jogar essa carta aqui, mas você tem que tirar uma vida minha. Isso. Eu perco um de vida por causa disso aqui. Né? Então isso é legal também de falar um pouco dessa interação que você falou, aí envolve sociologia, antropologia, porque a gente também está falando dessas questões, né? Que são tão humanas, né? Pois é. E envolve, como você falou lá atrás, Ivan, eu acho que o jogo tem uma coisa muito interessante, sobretudo os jogos modernos que a gente comenta aqui, eles são muito pautados por decisões. E são decisões, às vezes são éticas, às vezes são pessoais, às vezes são matemáticas, mas você está o tempo todo envolvido no jogo. Tem um joguinho muito simples que fez muito sucesso, ganhou aí prêmio de jogo do ano, que se chama Llama. É um tipo de um Uno, foi trazido para o Brasil pela Paper Games. E parece um pouco Uno, mas ele é diferente, porque você vai jogando as cartas, né? Você descarta o outro pode descartar em cima ou 2. E aí o outro pode descartar 2, a carta igual ou superior. E depois do 6 vem a Llama. Né? E aí você vai descartando até que alguém bate. Se alguém bate, se você não tem carta para jogar, você pode parar, ou você pode comprar a carta e tentar, né, na próxima rodada. Só que você tem que tomar essa decisão de quando é a hora de parar ou quando ainda vale a pena eu arriscar a carta. Porque se alguém bater, você vai morrer com todas aquelas cartas na mão e vão ser pontos negativos. Se você conseguir se livrar, se você conseguir ir descartando, a hora que você para, mesmo que você não bata, não, parei. Você tem direito de se livrar de algumas cartas também. E aí você vai ganhando mais ou menos pontos. E se você consegue bater, você está cheio de pontos negativos, se você consegue bater, você se livra de um pouco de pontos negativos. Então, é um jogo simplérrimo, dá para jogar com crianças, mas é super divertido e envolve várias decisões. Que será que o outro tem? Quanto será que eu tenho? Vale a pena, não vale a pena? Tudo isso coloca a gente num outro ritmo. Né? Você não está no automático, você está parando para pensar, você está refletindo, que é uma das funções, eu acho que mais importantes que a gente tem hoje, né? De desacelerar um pouco. Essa história do desacelerar, né? Porque o Zimmermann fala aí, a gente tá falando de letramento dos jogos, aí tá lá, habilidades cruciais para o século XXI, né? Que são problemas tão nossos e tão atuais, né, doutor? É legal ver. Assim, eu não sei se o ouvinte, às vezes, pensando nisso tudo que a gente tá falando, vai pensar assim, pô, vocês estão fazendo o jogo ficar chato, hein? Porque agora eu tenho que pensar na minha vida. mas na verdade isso é intrínseco, né? E essas coisas elas vêm automático. Né? Você não tá jogando ali pensando que, nossa, depois que eu acabar esse jogo, a minha vida eu estarei tão evoluído não. mentalmente, né? Ele fala bem isso, assim, a gente não tá falando de jogo educacional, não é jogo para ensinar matemática, não é jogo para ensinar finanças, mas são habilidades que estão presentes nos jogos que são importantes para o nosso dia a dia. Ele fala, por exemplo, o terceiro aspecto que ele traz é o design, né? E o que é o design? Ele coloca como essa possibilidade de você, lembrando dos 2 pontos iniciais, criar um sistema no qual, que é um conjunto de partes, né, que funcionam independentemente, mas que estão ali integradas,
no qual você vai colocar pessoas que vão interagir, que vão fazer a coisa rodar, e a partir dessa interação, nesta interação, você precisa criar sentido. Você precisa criar significado, precisa ter um propósito, as pessoas têm que entender por que elas estão fazendo aquilo, qual é a sensação que aquilo está transmitindo, e que é o que os designers de jogos fazem. Aí a gente está falando desde videogame até pequenos aplicativos e também jogos de cartas, jogos de tabuleiro. Qual é o sentido do que eu estou fazendo aqui? Que eu sinto? Eu tenho raiva quando alguém faz alguma coisa na minha frente, eu fico feliz quando alguém me ajuda, é um jogo cooperativo, é um jogo competitivo. Então, essa habilidade de criar uma experiência, de dar sentido para o que está sendo feito, é evidente, não precisa nem, né, pensar muito, que ela não é restrita ao jogo. A gente precisa fazer isso na sala de aula. O professor vai ensinar matemática, ele precisa dar um sentido para aquilo, ele precisa criar um contexto que traga significado para o aluno. Principalmente o professor de matemática, quem que está nos ouvindo aí? E Bhaskara até hoje, não, brincadeira. O repórter vai dar uma notícia, a gente vai trazer uma notícia aqui na rádio, a gente precisa dar um contexto para que aquela notícia faça sentido para a pessoa que está do outro lado, lavando louça, dirigindo um carro, né? Tá indo para o trabalho, tá voltando do trabalho. Tá, o que isso tem a ver com a minha vida? Isso é uma habilidade que o jogo, né, que o design de jogos ajuda a gente a entender, a pensar sobre aquilo. Mas, de novo, não é para ser educacional, né, não é para ser pedagógico. É uma habilidade, como os animaizinhos estão brincando lá de caçar, quando os filhotes estão brincando de brigar, eles não estão pensando, bom, agora é hora do nosso treinamento, vamos lá, né, e ficar chato. Não, eles estão se divertindo, eles estão brincando, mas ao mesmo tempo estão colocando em marcha habilidades que vão fazer diferença na vida real. Bom, aproveitando que você falou dos designers de jogos, eu queria mandar um abraço para quem criou um jogo chamado Overcooked. Nossa, sensacional! Você tem um lugarzinho que não é no céu, mas justo fala disso, né, de cooperação. É um jogo, para quem não conhece, em que você é cooperativo e você tem que cozinhar e entregar os pratos, mas com muitas dificuldades no caminho. E se você não trabalhar em equipe, nada vai dar certo. Olha, é sensacional. Eu tinha preconceito por ser velho, né? E nunca tinha me interessado por esse jogo. Aí meu filho comprou ele falou, não, esse jogo é legal e tal. Tava numa promoção, compramos. Adoro. Toda hora eu peço pra ele, vamos jogar Overcooked. E para desligar? Porque você fala de abandonar a tela. Não, a gente só Agora vai. quando passa dessa fase. Agora vai. E é isso. Uma coisa que eu sempre quis, eu fiquei na última vez que a gente falou dos jogos, né, aí mais educacionais e como terapia, eu tava para te perguntar isso, doutor, mas hoje, como a gente tá falando também dessa questão do letramento, eu vejo muita gente hoje em dia faz muito sucesso jogos que simulam coisas reais. E eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, porque a gente está falando aqui sobre sai da tela, né? E eu fico imaginando que, poxa, sei lá, você tem lá um simulador de assistente de obra. Você constrói a casa no videogame. Você tem um simulador de fazenda, que você planta as coisas, mas você faz isso no videogame. E dá pra fazer isso tudo na vida real, mas cansa, né? Mas é difícil. Mas é bizarro. Se você entra hoje nas maiores vendas de jogos, né, as plataformas que comercializam, esses jogos estão no top 10 de todos, as simulações, né? Por que você acha que a gente tá nesse nível de querer simular no virtual o que a gente pode fazer no real? É meio doido, né? Mas eu acho que tem a ver com o conceito central do que é brincar, né? Quando você pensa em brincadeira, criança brincando, criança brinca de polícia e ladrão, brinca de casinha, brinca de trabalhar. A brincadeira, ela é uma simulação do mundo real. Ela é uma forma de a gente tocar em coisas, se aproximar de desafios, de habilidades, mas num ambiente protegido, num ambiente lúdico, fantasioso. Então acho que tem a ver com isso, né? De a gente não vou dar uma enxadada no meu pé, né? Exato, a gente querer experimentar algumas coisas num ambiente lúdico, mas só pra gente não deixar de falar o que eu tinha anunciado, existe uma diferença, embora esse letramento em jogos ele sirva para a gente pensar em qualquer tipo de jogo, né, nas Olimpíadas, existe uma diferença, algumas diferenças centrais no jogo analógico para o jogo digital. E tem uma experiência que foi muito interessante, feita com um jogo chamado Pox. É um jogo de epidemia, não é o Pandemic,
classicão do jogo de tabuleiro, que é o Pandemic, que é sensacional jogar, chama Pandemic, que é uma simulação de uma pandemia e a gente tem que combater a pandemia. É sensacional. Agora, não é esse. O Pox foi um jogo mais didático mesmo, que foi desenvolvido para as pessoas entenderem como a vacinação impede uma proliferação e protege, inclusive, pessoas que não podem ser vacinadas, enfim. Então é um tabuleiro ali de xadrez mesmo, parece um quadriculado, que a doença vai se espalhando e você pode impedir a doença de se espalhar por um lado, por um outro, com vacina. E fica muito claro o impacto das campanhas de vacinação. E aí os pesquisadores fizeram esse jogo, ele é um jogo de tabuleiro, mas eles fizeram uma versão digital, igualzinha. Né, ali numa tela de um tablet, colocando as pecinhas nos mesmos lugares e tal. E dividiram os alunos ali, os estudantes, para o teste, os que iam jogar no digital e as pessoas que iam jogar o jogo de tabuleiro. E eles viram algumas diferenças bem interessantes. A sensação de que a vacina era realmente algo importante, que fazia diferença no mundo real, foi medida pelo quanto as pessoas estariam dispostas a doar, investir dólares numa campanha de vacinação. E o grupo que teve diferença mesmo foi o grupo do jogo analógico. No grupo do jogo digital parece que eles entenderam o jogo, jogaram, mas não deu aquele tchan ali dentro de, pô, esse negócio aqui é relevante, esse negócio é importante. As pessoas, elas interagiram muito mais, embora fosse igualzinho, a partida fosse igual e a dinâmica fosse igual, elas conversaram entre si, elas decidiram o que fazer em conjunto, muito mais no jogo analógico do que no jogo digital. E o principal, elas gostaram mais, se sentiram melhor. Como é que você foi? O que você achou? Foi gostoso? As pessoas gostavam mais do jogo analógico do que do jogo digital. E isso não era uma pesquisa feita para comprovar isso. Eles não fizeram isso para provar que o analógico era melhor. Eles estavam testando e descobriram isso. E as hipóteses que eles colocam é que o jogo analógico, de fato, ele tem um outro ritmo. Quando você coloca cartas na mesa, quando você abre uma cartolina, quando você pega as peças, você entra num outro ritmo. De velocidade, o jogo digital tende a ser mais frenético e você espera isso mais do jogo digital. E de conexão. Você se envolve mais com o outro, você se envolve mais com aquilo que está ali presente, né? E isso traz essa resposta de mais envolvimento, mais aprendizado e mais impacto no mundo real. Então, para fazer a volta que a gente começou lá atrás e voltar aqui, de fato, o letramento em jogos ele é importante para a gente entender o nosso mundo, para a gente agir sobre o nosso mundo, entender o pensamento sistemático e em sistemas, entender as regras na prática, entender a criação de um contexto, mas isso é mais efetivo e isso é mais produtivo, de fato, isso é mais impactante quando é feito de forma analógica. Por isso que a gente sempre vai continuar falando aqui, sai da tela, não é para jogar fora a sua tela. Eu mesmo jogo videogame, lógico que estou nas redes sociais, mas não é jogar fora a sua tela. Mas dá um tempo, né? Sai um pouco da tela, vamos aqui nos conectar nessa outra rotação aqui, porque isso também faz diferença e, inclusive, muitas vezes faz mais diferença, né? É isso. E pra gente terminar, doutor, no final das contas, como é que a gente aplica isso? Porque eu vou fazer mais uma provocação. A gente precisa sair da tela. E a gente não tem tempo, né, pra gente fazer essas coisas, mas a gente precisa aplicar isso na vida, né? Jogar. E a gente comparou hoje aqui os jogos de tabuleiro a uma licitação do transporte público em São Paulo. Mas é isso, né? A gente precisa jogar os dois jogos, né? Pois é, não, se você acha que você não tem tempo, dá uma olhada ali no seu celular. Ele tem uma medida, né? De quanto tempo você ficou na tela. Aí você vai se espantar, puxa vida, rapaz, dava pra ter jogado pelo menos um joguinho aqui de meia hora, né? Você falou da licitação, tem um jogo muito legal que foi lançado no Brasil, chama Get On Board, embarque. E aí você tem que construir linhas de metrô, você tem que levar os namorados pro restaurante, você tem que levar os turistas pros pontos turísticos e tal. E aí você tem que pensar no sistema todo, e é um jogo de meia hora. Entendeu? Então, se você não tem meia hora, na verdade, você não tem o hábito, muitas vezes. Então, o que a gente precisa, primeiro, é entender a importância e aí querer. Querendo, não faltam dicas aqui no Humanamente sobre
jogos, lançamentos, jogos modernos, jogos pra criança, pra adulto, rápidos, lentos, tem de tudo, né, João? Pra desestressar, pra se estressar. Hoje a gente deu bons nomes aqui. Muito bem, ponto final no Humanamente desta semana. A gente tava falando aqui de letramento de jogos e sempre que puder, enfim, a gente vai trazer esse tema aqui porque eu gosto muito, os ouvintes gostam muito e participam quando a gente fala. Aposto que agora no WhatsApp da rádio tá chegando um monte de mensagem. Eu gosto Dicas, desse né? jogo. Eles podiam Esse mandar jogo dicas. É maravilhoso, é isso. Aliás, os ouvintes podem trazer dicas de jogos pra gente colocar nos programas e tratar ali daqueles assuntos também, né? Muito Fica bem. aí o convite. Até porque toda sexta-feira na coluna do Dr. Daniel, tá? Ele traz dicas, então a sua dica pode virar também a dica do Dr. Daniel aí pra todo mundo. Doutor, foi bom demais. Agora o jogo segue, né? Vamos embora. Jogo segue, até semana que vem. Valeu. Humanamente é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Semana que vem tem mais. Tchau!